não sou, né? Mas tá bom. Vocês podem se assentar. Queria falar sobre algumas coisinhas hoje que Deus tem colocado no meu coração. Para quem não me conhece, meu nome é Kevin. Eu estou na casa do pai há pouco mais de um ano. Sou filho da Tati e do Rogério, esse aqui. Minha mãe está lá no fundo. E desde quando eu entrei na igreja, tem sido uma grande mudança na minha vida. Sabe, eu entrei por volta de maio do ano passado. E desde então, sendo bem sincero, às vezes nem eu me reconheço do tanto que eu tenho mudado. Deus tem feito uma obra gigantesca na minha vida, graças a Deus. E a palavra que eu vou pregar hoje é uma palavra que está no meu coração há pouco menos de um ano. Eu já tive a oportunidade de falar sobre ela num culto de jovens. E hoje eu estou tendo a oportunidade de trazer ela aqui para vocês. Eu sinceramente não quero me alongar muito, porque se eu começar a falar muito, eu vou acabar me enrolando e eu vou acabar me perdendo. Então, eu prometo ser bem rápido, eu vou ir direto ao ponto para que a mensagem seja entregue. Bom, eu creio muito que satisfação em Deus e dependência de Deus caminham lado a lado, sabe? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre esses dois. Eu queria ler com vocês Mateus 5:1. Se puder abrir para mim. O louco, tá rápido, hein? Antes da gente ler, vamos orar. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos ouvindo a sua palavra. Nós vamos agora ler a sua palavra. Nós vamos ler sobre o Sermão do Monte, Pai. Que a mesma coisa que aquelas pessoas que ouviram diretamente de Jesus sentiram, que nessa noite nós possamos sentir, Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor é caminho e vida, mas eu também creio que o Senhor é verdade. Se revele a nós através da verdade, Jesus. Que espíritos de sabedoria desçam sobre este lugar. Se revele através da sabedoria da Tua palavra, Senhor Jesus. Eu oro para que apesar de mim a Sua palavra seja entregue. E se porventura, por incapacidade minha, eu não consiga entregar alguma coisa, que o Seu Espírito comunique diretamente ao coração dos meus irmãos, Jesus. Em Teu nome, amém. Bom, eu queria ler, vamos ler. Eu vou ler 2 versículos, depois eu vou falar de outra coisa, vai ser bem rápido. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Pode passar o próximo. Então ele passou a ensiná-los. Para mim, uma coisa é muito clara nesses primeiros 2 versículos. A primeira delas é que Jesus, ao ver a multidão, ele foge dela. O que é muito contraditório ao pensamento dos discípulos, sabe? Eles viam Jesus operar um milagre e eles falavam, Jesus, tem que ter mais um, faz mais um. Então Jesus saía e falava, não é o momento, não é o momento ainda. Eu me lembro do milagre do paralítico. Jesus cura o paralítico lá no tanque de Betesda, só que aquele lugar era um lugar que tinha muitos enfermos, mas Jesus decide curar só um. A gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente, mas esse é o primeiro ponto que eu queria trazer, sobre a vida de oração de Jesus, a vida de oração que ele tinha, o tanto que ele se comunicava com o Pai. Como eu disse, Jesus saía por muitas vezes da multidão para conversar com Deus, e isso é mostrado não só em todos os evangelhos, especificamente no evangelho de Marcos, é o que mais retrata a vida de oração de Jesus, mas também na história da igreja, sabe? Quando nós olhamos para os grandes avivamentos, quando nós olhamos para John Wesley, Evan Roberts, Jonathan Edwards, todos esses eram caras de intensa oração. John Wesley, ele é o mais antigo desses que eu citei, mas a casa dele é conservada até hoje. Se você um dia tiver a oportunidade de visitar, você entra no quarto dele e você vê no chão a marca dos joelhos dele, do tanto que esse cara orava. Ele orava tanto que ele deixou o chão marcado, sabe? Então isso é uma coisa muito clara na história da igreja, a vida de oração. E eu não estou falando aqui de uma oração de 2 minutos, eu não estou falando de uma oração de 3, de 10 minutos, eu estou falando realmente de uma vida de oração, sabe? A gente se pergunta por que as coisas não acontecem na nossa vida, a gente se pergunta por que a igreja não é como antes,
mas é muito claro a diferença que tem de nós para aqueles homens, sabe? Aqueles homens tinham uma verdadeira vida de devoção. A gente, infelizmente, eu falo até por mim, a gente não consegue dar meia hora do nosso dia para falar com Deus, porque a gente troca esse momento de falar com Deus pelos compromissos, sabe? Deus realmente te entende, Deus sabe que você está compromissado, mas isso não muda o fato dele querer estar contigo. Agora, indo para o segundo ponto, que é muito claro, você poderia colocar o versículo 1, por favor? De Mateus 5. Mateus 5. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Também é muito evidente em toda a Escritura a diferença entre os discípulos e a multidão. Nesse dia do Sermão do Monte, aqueles que se assentaram para ouvir esse sermão foram todos que aceitaram o processo de subir ao monte. Processo é uma palavra que nós temos um pouco de medo, a gente não concorda um pouco com essa palavra, sabe? Todo mundo aqui passa por um processo, mas isso acaba nos ofendendo. Todos nós temos acesso ao Evangelho, é essencial que todos tenham acesso ao Evangelho. Mas preste atenção, você não pode fazer nada para Deus te amar mais, mas você pode fazer muita coisa para estar mais próximo dele. O fato de Deus te amar não significa que Deus te aprova. Então, nesse dia, os discípulos tiveram um processo de subir ao monte. Ou seja, há um processo a ser aceito, há uma caminhada a ser percorrida. Só que isso pode nos ofender, entendeu? Esses são os dois primeiros pontos que eu queria falar. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, acho que ele está escancarado na minha cara. Agora a gente vai para o terceiro versículo, Mateus 5,3. Agora vai começar a ficar bom. Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Próximo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Presta atenção nesse aqui. Vocês me digam, há algum privilégio em chorar? Há algum privilégio em ser pobre de espírito? Jesus deixa bem claro nessas promessas que ele faz. Pode deixar aqui, tá? Jesus deixa bem claro nessas promessas que a nossa esperança, a esperança que nós temos, não é momentânea, sabe? Não vai ser agora. Essas promessas são claramente para o futuro. A gente tem que parar de se mover por uma fé que gera um êxtase instantâneo, sabe? A gente tem que parar de dar valor excessivo ao presente, porque dando valor excessivo ao presente, nós perdemos de vista o que é eterno. Por valorizarmos demais as coisas que passam, nós estamos perdendo as que não passam. Preste atenção, eu não estou falando que você tem que chorar agora. Eu não estou falando que você tem que sofrer agora. Muito pelo contrário, você deve sim regozijar de alegrias. Mas essa promessa é de verdade. Essa promessa um dia vai acontecer de verdade. Volta no versículo, por favor. Esse reino que Jesus está falando aqui é um reino real. Lá em Apocalipse, quando ele dá as medidas, são medidas reais. Ou seja, isso vai acontecer de verdade. Então a promessa que tem é para você que sofre hoje, que um dia você vai ser consolado. Um dia o reino dos céus vai vir a nós, amém? Vocês estão comigo? Está dando para entender até agora? Isso é algo que João, ele fala muito no evangelho dele. Eu vou até abrir aqui na minha Bíblia para ficar mais fácil, para não ter que ficar virando toda hora. Aqui, João 1:1. Eu vou ler com vocês, eu gosto muito. Para mim, João, todas as escritas de João são, para mim, as minhas preferidas, né? Tanto o evangelho quanto as cartas, até Apocalipse. Abriu aí? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava com Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens.
A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ponto. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. A gente vai falar um pouquinho mais disso. Nesse evangelho, principalmente nesses primeiros capítulos, João estava querendo combater um pensamento grego que estava se criando na época, do que o que era efêmero, sabe? O que não se vê não era tão espiritual quanto o que se vê. Por exemplo, jejuar não seria tão espiritual quanto simplesmente ter uma saúde boa. Dar o dízimo não seria tão espiritual quanto ter uma vida financeira estável. Isso são coisas que João estava querendo combater desse pensamento grego. Agora a gente vai para João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Como eu disse, estava sendo criado um pensamento grego de que, principalmente, Jesus não era Deus, Jesus era só um homem legal, mas não era Deus. Então João estava tentando combater isso. Só que, quando Jesus se faz homem, ele não se rebaixa a nós, sabe? Pelo contrário, ele eleva a criação a ele. Isso na verdade mostra o quão amoroso, o quão amor Deus tem por nós, sabe? De se fazer igual a nós. E é muito claro, o objetivo de Deus sempre foi estar entre os homens. Em Levítico 26:11 e em Apocalipse 21:3, basicamente um complementa o outro, que é basicamente falando que o reino de Deus, o tabernáculo de Deus está entre os homens. Então, para mim, eu particularmente creio num entendimento literal das Escrituras, ou seja, a Bíblia diz o que ela quer dizer. Então, para mim é muito claro que o plano de Deus sempre foi morar na terra. Mas aí fica a pergunta, por quê? Aí pode colocar o primeiro texto que eu vou ler aqui com eles, por favor. Vocês acompanham aí. Esse é um trecho de um livro que eu li, As Excelências... Perdão, essa aqui é na verdade uma frase de A.W. Tozer. Quando falamos sobre Deus como sendo tanto o primeiro quanto o último, tanto o princípio quanto o fim, estamos sugerindo que Ele é a origem e o ponto de partida de tudo, assim como o objetivo final e o destino para o qual tudo se encaminha. É como se Ele fosse o ponto de partida e o destino final de todas as coisas. Tudo se iniciou lá no jardim e tudo vai terminar na cidade santa, com Jesus. Se um dia tivermos a presença de Deus entre nós, um dia nós voltaremos a ter essa presença entre nós. E essa é a promessa da presença. Isso é a doutrina da encarnação. Ela simplesmente encarna as coisas. Essa é a beleza dela. Então eu tenho no meu coração que a gente tem que voltar a pregar um evangelho de dentro para fora, assim, sabe? Voltar a falar mais da doutrina da santidade. E preste atenção, eu não estou falando que nós devemos carregar sobre nós um peso de perfeição, mas nós devemos carregar um anseio pela santidade. E eu estava refletindo sobre isso e me levou à pergunta: o que é ser secular? Ser secular é ter uma tatuagem? É gostar de futebol? É ter um cabelo pintado? Não, ser secular é basicamente o que mede as minhas decisões. Se eu cheguei aqui, foi por causa de decisões que eu tomei no meu intelecto ou por causa das decisões que eu tomei junto com Cristo? A área da nossa vida que mais tem que frutificar é Cristo encarnado. Preste atenção, eu não lembro agora quem disse, mas um cara famoso aí disse que a área da sua vida que mais frutifica é onde seu coração está. Me diga onde seu coração está, que eu te digo onde está seu tesouro. É um negócio assim. Ou seja, se sua vida financeira é a que mais frutifica, tem algo errado. Como estão as outras coisas? Se
a sua vida no trabalho é a que mais frutifica, como são as outras coisas? Se a sua vida de oração é a que mais frutifica e o resto está tudo desbalanceado, onde está errado. A área da nossa vida que mais tem que frutificar é Cristo encarnado. E nos leva à pergunta: onde está o nosso coração? Então, refletindo um pouco mais sobre isso, eu cheguei em alguns grandes homens citados na Bíblia. Vocês estão me entendendo? Vocês estão felizes ainda? Vocês dão uns glória aí para eu entrar aqui. Eu queria falar um pouco sobre Paulo e Pedro, dois mártires, apóstolos, que depois morreram por Jesus. Eu não me lembro exatamente o texto agora, isso é algo que eu estudei, mas não coloquei aqui no meu esboço. Paulo estava numa das cidades que ele estava pregando, né, espalhando o evangelho, e ele recebe uma profecia. Ele recebe uma profecia de um cinto mesmo desses que você põe na cintura, que quem estivesse usando aquele cinto morreria. Então todo mundo falou: pô, Paulo, pelo amor de Deus, tira esse cinto, mano, você não vai morrer, né? A gente não quer que você morra. Mas mesmo assim ele fala: não, eu vou ficar com o cinto. E ele cita em Atos 21:10: estou pronto não apenas para ser preso, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Em Filipenses ele diz: eu estou em algemas, mas o evangelho não. E aí então em Atos 14 Paulo é apedrejado. Paulo, durante toda a caminhada dele, toda a corrida, ele sofreu um naufrágio, foi apedrejado várias vezes. Tem uma dessas vezes que eu até creio que ele realmente morreu, só que aí os discípulos levaram ele para fora da cidade e aí depois ele volta. Lendo assim entre as entrelinhas, eu creio que ele morreu e foi ressuscitado, mas aí é a Bíblia do Kevin, né? Então, antes de morrer, definitivamente, Paulo, ele é colocado diante do rei daquela época. E com uma coragem, tanto física quanto moral, ele começa a pregar para esses caras. Ele estava preso, prestes a ter a cabeça cortada, mas ele começa a pregar para esses caras. Então, o governador da época, ele pergunta, Paulo, ele fala: Paulo, você está ficando louco. Então, Paulo responde. Ele continua pregando e pelo tom de voz dele, sabe, deu a entender que as pessoas que estavam ao redor dele estavam loucas. Esse é o nível de coragem da pessoa que tem Cristo encarnado, cerrado no peito, sabe? Então, eu passei a estudar a história de Pedro. Pedro, antes dele morrer, Nero, né, decreta que ia matar ele. Então as pessoas ao redor dele começam a falar: Pedro, pelo amor de Deus, foge da cidade. Então Pedro, ele se deixa levar, né? Ele fala: não, beleza, vou fugir. Só que então Pedro estava caminhando, né? Chegando perto do portão da cidade, ele tem uma visão de Jesus. E ele pergunta: Jesus, para onde o Senhor está indo? E Jesus responde: eu estou indo para a minha morte, estou caminhando para a minha morte. Então Pedro entende que Jesus na verdade estava falando da morte dele. Então Pedro volta e vai ser crucificado. Só que antes dele ser crucificado, ele pede: pelo amor de Deus, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Isso fica muito claro, deixa muito evidente a paixão violenta pela volta de Jesus. Sabe, em Atos 1:6, os discípulos, após passarem 40 dias junto com Jesus, aprendendo sobre o reino de Deus, eles perguntam: Senhor Jesus, é agora que o Senhor vai estabelecer o seu reino? Então Jesus fala que ainda não é hora e ascende aos céus. Deixa eu beber uma aguinha. E agora, falando um pouco de João, eu queria falar um pouco dele, porque nós estamos falando aqui de um peso de construção, né? Sobre satisfação em Deus, sobre a dependência de Deus. Todos esses caras que eu falei agora, fica muito claro o quão dependentes e o quão centralizados em Cristo o coração deles era. João, o próprio Jesus diz que ele foi o maior homem nascido de mulher. Ele não operou nenhum milagre, pelo menos não é citado.
O ministério dele durou cerca de 6 a 18 meses e ele morreu degolado. Esse é o padrão de sucesso dos discípulos de Jesus, sabe? Todos eles tinham prazer no sofrimento, prazer em sofrer por Jesus, porque importa que ele cresça. João Batista encarnou Isaías 40. O peso da construção significa anonimato. João Batista, mesmo sabendo que ele era o maior homem nascido de mulher, mesmo tendo a revelação de Cristo, por ele estava tudo bem viver no deserto, viver fora do olhar público, né? Porque estar escondido é muito diferente de estar esquecido. Isso é muito diferente quando nós trazemos para os nossos dias, porque talvez uma das maiores dificuldades para uma igreja como nós, para jovens como nós, é porque nós temos uma grande tentação em fazer o que todo mundo está fazendo, sabe? E isso, na verdade, revela uma grande orfandade que é manifestada em obras. A gente quer fazer as coisas simplesmente porque está todo mundo fazendo e a gente acha legal, mas na verdade falta uma direção, sabe? Eu não estou falando que você tem que andar na rua e falar: Senhor Jesus, eu tenho que virar para a direita ou para a esquerda. Não, eu estou falando que você tem que ter uma vida centralizada na vontade de Cristo, sabe? E por falta de prazer em Deus, a gente começa a buscar prazer em outras coisas. E para essa falta de prazer, a gente tem uma resposta na Bíblia, também está em João 1. João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Agora pula para... não, é aí mesmo. Sabe, o que Deus estava fazendo, o que Deus, Jesus e o Espírito Santo estavam fazendo antes da criação do mundo? Eles estavam juntos, tendo prazer neles mesmos, sabe? O que eles faziam? Eles faziam Deus. O que eles gostavam um do outro, eles gostavam de Deus, sabe? Tudo era centralizado na vontade de Deus. E então é criado o universo, e isso fica claro em João 17, 24. Corre aí. João 17, 24. Opa. João 17, 24. Aí? Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Jesus amava Deus, Deus amava o Filho, e ambos amavam o Espírito Santo, e o Espírito Santo amava ambos. Tudo isso está centralizado nele, tudo isso está centralizado na vontade de Cristo. Toda a nossa criação é baseada, tanto no início quanto no fim, em Cristo, em Deus. Eu queria ler outro texto do livro As Excelências de Cristo. Se puder pôr aí para mim. É o texto 2. O Pai conhece a sua glória, os anjos veem a sua beleza, e até mesmo as pedras desejam clamar seu nome. Mas ele é facilmente esquecido, exatamente por aqueles que ele comprou com seu próprio sangue. Muitas vezes eu me pego chorando sobre o que é pregado na igreja. Nesses momentos, tudo que eu consigo dizer a ele é: sinto muito, Jesus, sinto muito mesmo. Quão longe estamos da doutrina apostólica da igreja primitiva. Quanto nos afastamos das riquezas insondáveis de Cristo. É muito triste, tanto para os jovens quanto para os mais velhos em Cristo, a falta de prazer que temos nele. Nós costumamos vir na igreja todos os domingos, mas nós estamos acostumados a sair da mesma forma que entramos, da mesma forma que nós entramos. Sabe, nada que nós fizermos aqui, nada que eu falar aqui, nada que os pastores falarem aqui vai ser mais atrativo do que a presença de Cristo,
Nós temos nos acostumado, nós como igreja mundial, a fazer culto sem a presença. O quão isso é triste para nós como igreja. John Piper diz: Deus não pode nos dar nada além de Cristo. E a pergunta que fica é: onde estão os nossos prazeres? Nós temos sido ensinados sobre uma paternidade em que olha para nós mesmos, sabe? Mas na verdade essa paternidade só vai nos fazer seguir em frente e trombar com uma parede chamada decepção. Sabe, por que nós fazemos o que fazemos? Fazemos porque Deus nos deu ou porque está todo mundo fazendo? Mesmo por nós termos uma capacidade, não significa que nós devemos fazer. Eu posso dar até um exemplo próprio. No começo do ano, logo no acampamento, no primeiro culto do acampamento, eu fui chamado para fazer som para uma banda que tocou lá, né? E na hora eu falei: meu Deus, é a oportunidade da minha vida, eu vou viver coisas incríveis. Mas então, durante todos aqueles dias, Deus foi trabalhando no meu coração. Eu entendi que isso não era para mim. Capacidade eu até teria de fazer, sabe? Eu tenho certeza que eu poderia chegar e fazer um som legal para eles. Mas não é porque eu tinha a capacidade que eu deveria fazer. E talvez, se eu tivesse aceitado tudo isso, talvez eu nem tivesse essa oportunidade de estar aqui hoje. Talvez eu não estivesse vivendo todas as coisas incríveis que eu tenho vivido. Então a gente vai para o último ponto da pregação, que é sobre pobreza de espírito. Basicamente sobre o que eu falei no começo, está lá em João 20. João 20, 1. Aí. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Só aqui já dá para tirar muita coisa, mas a gente vai continuar lendo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Eu gosto muito da ênfase que ele dá em choro, no fato que ela estava chorando. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Aqui Maria, para quem não sabe, era uma prostituta que foi curada, né? Pode deixar esse versículo. Ela foi curada e fica muito evidente que somente uma pessoa ficou no túmulo de Jesus, né? Que é ela. Então, me perguntando o porquê, eu entendi que era porque ela não sabia o que de fato fazer sem Jesus. Ela não sabia como viver sem Jesus. Ela vivia para uma coisa, sabe? Ela não estava chorando porque os cultos de domingo não eram mais a mesma coisa. Ela não estava chorando porque algum líder se desviou. Não, ela estava chorando porque levaram o Senhor e ela não sabia onde ele estava. Ela estava chorando de saudades de Jesus. Ela tinha saudade de Jesus, sabe?
eu creio muito que é tempo de chorar por algo maior, porque Ele não está aqui. O louvor pode vir subir, não estou finalizando, só tem mais um ponto para falar. Como eu disse, é tempo de chorar por algo maior. O fato de Ele não estar aqui ainda. O último ponto, ainda falando sobre Maria, é muito claro que a fome dela não é uma fome passiva. Quando nós vemos todas as escrituras, fica muito claro que quando tem um cego gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando um cara sobe na árvore só para ver Jesus, fica muito claro que a fome não é passiva. Preste atenção, eu não estou falando que a fome ela é simplesmente emocionalismo, mas ela também não é vazia de emoção. É da cultura do povo de Jesus as danças, é da cultura do povo de Jesus a festa, sabe? Então, que a partir de hoje nós tenhamos uma coisa em nosso coração: Cristo encarnado, uma fome, sabe? Eu quero orar para que nós hoje sejamos batizados com uma devoção, que hoje nós sejamos batizados com um vazio, sabe? Você pode se colocar de pé, eu quero orar com você. Creio que a mensagem está entregue. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço por ter entregado a sua mensagem hoje. Eu te agradeço pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. Eu te agradeço por ser o centro de nossas vidas. Eu te peço, Pai, que se porventura em algum momento nós desviamos os nossos olhares de Ti, se por momento em algum momento a gente colocou o pé para fora do caminho que nós devemos seguir, Senhor Jesus, nos lidere de volta a esse caminho. Volte todas as nossas afeições a Ti. Senhor Jesus, nos batize com um vazio, nos batize com uma devoção, nos batize com um vazio que é exatamente da Sua forma. Senhor Jesus, eu oro para todos os meus irmãos, que eles voltem ao primeiro amor, que eles voltem a sentir o Teu toque, Jesus. Senhor Jesus, nos faça nos desesperarmos outra vez, nos faça amarmos o Senhor com toda a nossa vida outra vez. Pai, volte todos os nossos olhares a Ti. Senhor Jesus, nos ajude a orar. Senhor Jesus, nos ensina a orar, nos ensina a olhar para Ti, Pai. E à medida que nós olhamos para Ti, Senhor Jesus, por favor, olhe para nós novamente, Pai. Nós reconhecemos o quão pobre de espírito nós somos. Nós reconhecemos o quanto nós precisamos de Ti, Pai. Por favor, Senhor Jesus, mais uma vez venha a este lugar e faça outra vez aquilo que o Senhor fez, Pai. Faça outra vez aquilo que o Senhor fez naqueles tempos. Nós queremos ver o que aqueles grandes homens viram, Pai. Nós queremos ter a devoção que aqueles grandes homens tiveram, Senhor Jesus. Por favor, olhe para nós mais uma vez. Em Teu nome, Jesus. Amém.